tudo bem? Meu nome é Emily e eu sou estudante de História da UFAM. E o vídeo de hoje vai ser um comentário, sobre como é que foi o meu primeiro período na universidade, no curso de História. Eu faço licenciatura em História na UFAM e eu ainda sou caloura, tá? Eu terminei recentemente o primeiro período, mas eu decidi fazer esses vídeos e o meu plano inicial é gravar esses vídeos todo o período, todas as férias no caso, para comentar um pouquinho como é que é a universidade, ou melhor, o curso de História, né? E como é que foi minha experiência em cada disciplina. Lembrando que eu faço na UFAM, então a minha grade curricular vai ser da UFAM. Dependendo de onde você fizer História, fizer determinado curso, a grade curricular vai ser diferente. Então é bom enfatizar isso. Mas se você está assistindo esse vídeo e quer ser historiador pela UFAM, eu espero que esse vídeo te ajude, que te incentive também a cursar fazer esse curso que é tão querido e tão louco assim pra nossa cabeça. Se você não sabe, eu sou caloura do ano de 2020. Eu entrei ano passado no curso de História da UFAM e eu deveria estar indo hoje, esse ano, né, pro meu segundo ano de curso, né, o terceiro/quarto período. Mas por conta da pandemia não foi possível, eu terminei recentemente o primeiro período. E daqui a mais ou menos 2-3 semanas eu começo o segundo, se Deus quiser. Mas eu vou falar um pouquinho como é que eu fiz as disciplinas do primeiro período, né? Ano passado, esse ano, vou contar como é que foi direitinho pra vocês. Bom, ano passado eu deveria cursar, né, o primeiro e segundo período, só que por conta da pandemia a universidade fechou, né, encerrou as atividades por tempo indeterminado, isso no início do ano. E quando foi por volta de julho/agosto, a universidade ela adotou o método que seria o ERE, o ensino remoto emergencial, o ensino remoto especial, eu acho que é especial. E seriam ofertados, dividido por cada departamento, né, seriam ofertadas algumas disciplinas, e que seriam referentes ao ano 2020. E para mim, né, para o meu semestre, para a minha turma, foram oferecidas 2 disciplinas do primeiro período, que foi Libras, Introdução ao Ensino de Libras, e História Antiga Oriental. Vale reforçar que no meu curso, né, na UFAM, o primeiro período ele tem 5 disciplinas e a partir do segundo você só tem 4. Então você tem aula de segunda a quinta, porque sexta fica livre para caso você faça alguma optativa ou adiante alguma disciplina. E no meu primeiro período eu teria 5 disciplinas e eu consegui fazer 2 ano passado, né, de Libras e Oriental. Eu consegui fazer elas no modelo EAD, então em casa mesmo, ano passado ainda estava muito ruim a situação, ainda bem que está melhorando com o tempo aqui em Manaus. E eu consegui fazer Libras com a professora Débora, é uma disciplina da FACED, da Faculdade de Educação. Então a professora Débora ela foi incrível, né? E História Antiga Oriental eu fiz com a professora Joana. Foram disciplinas incríveis, assim, pra mim. Eu fiquei mais transtornada, assim, da cabeça um pouco com a história antiga, porque eu nunca fui muito boa, mas a professora Joana, ela era incrível e ela é especializada em Egito, então a gente viu muita coisa relacionada à cultura egípcia. E foram disciplinas essenciais pra mim. Libras em especial, e já adiantando aqui, eu vou comentar um pouquinho de cada disciplina. Libras em especial foi, assim, muito reconfortante. Eu lembro que a nossa aula era dia de segunda e todo mundo acordava meio cansado. Poxa, eu tenho que assistir a aula EAD, muito complicado. E a professora Débora, ela era sensacional. Ela nos fazia nos sentir em casa, sabe? Ela não julgava a gente. Era uma disciplina que precisava de prática. Então, muitos ali não tinham tido nem contato com Libras. Eu nunca tinha tido contato com Libras. E ela sempre deixou a gente muito à vontade. Eu adorava a professora Débora, gostava muito do jeito dela. Sempre feliz, sempre alegre. E foi uma disciplina, assim, que me mudou enquanto ser humano. Todas, na verdade todas. Mas Libras, agora falando sobre a disciplina, foi incrível. A gente fez alguns trabalhos em grupo. Apresentação de um texto, de um livro. Não sei se tá aqui. Tá aqui o livro. Não sei se vai dar pra vocês verem. É o livro Libras, que língua é essa? A gente fez um seminário desse livro aqui. E ele tá inteiro marcado, gente, porque eu li o livro inteiro. Mesmo sem ser do meu grupo o assunto, eu li o livro. E a gente fez seminários, discutimos um pouco sobre a legislação.
E pra mim, que eu sempre gostei muito da área educacional, foi um bálsamo ler as legislações, conversar um pouco sobre o âmbito educacional. E isso é uma coisa que eu preciso falar com vocês. Pelo pouco que eu percebi já do curso de História, de licenciatura, é o seguinte: como a gente não tem bacharelado na UFAM em História, a gente tem muita disciplina de conteúdo. Então, disciplinas ligadas à FACED, à área educacional, a gente não tem tantas. Então, talvez isso fique em falta para quem goste muito e seja mais ligado à área da docência e do magistério, que é o meu caso. Então, eu senti um pouco dessa falta já no primeiro período. Só que Libras, assim, e outras disciplinas deram bálsamo, assim, na minha alma, entende? E foi sensacional e foi incrível, a didática da professora era incrível. A gente sempre intercalava como aula teórica, então legislação e teóricos que escreveram sobre Libras, sobre a língua, né, de Libras, e sobre aplicação em sala de aula, sobre o professor ser um mediador do conhecimento. Eu não posso encontrar um aluno surdo, uma aluna surda na minha sala de aula e excluí-la, deixá-la desenhando, como a gente já viu alguns casos. E que é importante ter esse contato, sabe? Que nós, enquanto educadores, precisamos ter um papel na inclusão, nós precisamos incluir essas pessoas, esses alunos. E foi uma matéria linda, assim, que ela passou alguns vídeos pra gente. Eu me emocionei um pouco, talvez. Mas foi essencial e eu amei essa disciplina, eu amei de verdade. E agora falando de História Antiga Oriental. Na minha faculdade, na UFAM, História Antiga é dividida em duas áreas, que é Ocidente e Oriente. Eu tive Oriental, no próximo período eu vou ter Ocidental, sabe lá o que me espera. Mas Oriente foi uma disciplina que eu estava com muito medo, porque de cara assim eu já percebi que a professora era extremamente inteligente e tinha total conhecimento da área dela e da disciplina como um todo. E eu fiquei com muito medo de levar bomba logo no primeiro período, porque, como eu falei, eu nunca fui muito da área de antiga. Medieval, até medieval ali, moderno, não é muito comigo. E aí eu fiquei com muito medo. Fazia muito tempo que eu tinha tido esse conteúdo básico, né, do ensino médio. E foi complicado, no início foi bem complicado. Porque era a única disciplina de história que a gente estava tendo. Então ficava um pouquinho difícil relacionar algumas coisas. Mas assim, a gente fez 2 resenhas críticas. Então a gente pegou os textos teóricos, escolheu 2 textos obrigatórios de cada disciplina e fizemos uma resenha, um resumo crítico. Fizemos uma prova, né, que ela colocava 4 questões. Isso já é do curso de História, tá? Os professores colocam algumas questões e vocês escolhem, pelo menos no meu caso, né, na minha faculdade. Você escolhe qual que você quer desenvolver. Ela colocou 4, escolhe 2 e aí você desenvolve. E um projeto didático, né, de Oriente. Isso já é uma coisa que vocês precisam saber. Se você vai fazer licenciatura em História na UFAM, sempre deixando isso claro, a maioria das disciplinas finais tem um trabalho didático. Então, você tem que elaborar um projeto que você aplicaria no ensino básico, né, no ensino médio ou fundamental. Já que você está formando na licenciatura, entende-se que o mercado de trabalho, majoritariamente, é a sala de aula. Então, você tem que elaborar um projeto didático para aplicar segundo as discussões dessa disciplina. Então, a gente teve isso em Libras e tivemos isso também em Oriental. O meu projeto didático de Oriental foi uma peça inspirada no Livro dos Mortos, do Antigo Egito, onde a gente encenaria o processo de mumificação e de preparação do faraó ou do egípcio para atravessar o além ali, todo o ritual descrito pelo Livro dos Mortos. Foi muito legal. A gente não precisou apresentar, mas a gente teve que escrever, então, o meu grupo, né, o meu trio. Nós escrevemos a peça toda, as falas, e tiramos muito essa inspiração de O Alto da Compadecida. Então foi incrível, a disciplina foi incrível. Eu costumo dizer que História Antiga Oriental foi o início de toda a problematização. Ali eu percebi o que seria o meu curso de História e eu amei. Eu amei essa questão de quebra de certezas. História tem muito disso. Eu estou terminei o primeiro período hoje, mas eu já percebi que História ela vai quebrar todas as certezas que você tinha do ensino médio em relação a algumas civilizações, em relação a você enquanto educador, enquanto historiador em potencial. Então foi uma disciplina muito importante
E por mais que eu tivesse me sentindo burra em muitos assuntos, principalmente nos primeiros, foi uma disciplina que me formou, começou a me formar enquanto historiadora, né? Esses questionamentos, de questionar o que tá óbvio, o que tá dado pra gente ali no livro didático. Então foi uma disciplina excelente, a professora Joana, ela é excelente e eu gostei muito. Por mais que eu tivesse com muita dificuldade no início, depois eu consegui me organizar ali, consegui entender certinho. Dito isso, eu falei pra vocês que eram 5 disciplinas, né, no primeiro período. Faltaram 3, né? E aí finalizou o ano, nós começamos esse período especial por volta de agosto e foi até dezembro, o início de dezembro. E esse ano, gente, a esperança da vacina, a esperança de mudanças, mas ainda não voltamos no presencial. A UFAM adotou a medida EAD novamente e decidiu então que seriam 3 meses, né? Seria dividido o período, que normalmente tem 6 meses, em 3, né? Dividir ele no meio vai ficar 3 meses. E a gente começou então em março a estudar de novo, né? Faltavam 3 disciplinas. Só que assim, gente, ano passado eu senti muita falta de ver uma coisa que eu já fui para a universidade pensando em uma especialização, que é a Amazônia. Eu senti muita falta de história da Amazônia nesse período e eu sabia que eu ia ter a partir do 2º, 3º e 4º, se eu não me engano, nesses respectivos períodos. Só que eu senti muita falta, gente. Eu precisava de alguma coisa relacionada ao que eu gostava de estudar de fato e que eu me identificava enquanto historiadora. E nesse período, então, eu decidi pegar, para além das 3 disciplinas que eu já tinha no primeiro período, eu peguei mais 3, louca, talvez um pouquinho louca. Peguei mais 3, que foram, então, História da Amazônia 1, História da Amazônia 2 e Línguas Indígenas, né? Tudo relacionado entre si a um debate mais regional e que foi muito importante para mim. Línguas indígenas eu peguei na FLET, que foi a Faculdade de Letras de Língua Portuguesa, e História da Amazônia 1 e 2 eu adiantei, né? A Amazônia 1 era do 2º período, no próximo semestre, e a Amazônia 2 do 3º período, então eu adiantei essas disciplinas aí. Para além disso, eu teria as 3 do meu primeiro período, né, que eu deveria fazer para terminar o primeiro período. Didática da História, Introdução à Antropologia Cultural e Psicologia da Educação. Eu estava mais ansiosa por Psicologia e Antropologia Cultural, mas foram sensacionais todas. Didática da História, então, ela nos mostrava como que as pessoas escreveram a história no decorrer dos tempos. Então, aquela problematização que a gente já falou aqui, né? Questionar o óbvio, como a historiografia trabalhou, né? A questão de períodos históricos, de momentos históricos, nos livros didáticos, no ensino da história. Então a gente tem um debate muito voltado ao ensino de história. Foi muito legal, uma coisa muito teórica e que nos mostrou o tempo todo uma luta, né, que a gente precisa ter enquanto historiador, que é reforçar que história é uma ciência. História tem métodos, tem teorias que precisam ser respeitados. História não é opinião. Tem pessoas especializadas falando sobre isso, estudando, escrevendo sobre isso. E a gente precisa levar a sério. Se a gente que está na universidade não leva a sério isso eu debati muito durante o período. Se a gente que está na universidade, que está sendo historiador em formação ali, está passando pelo processo de formação, não levar a sério essas matérias teóricas, como que a gente vai refutar um comentário negacionista, entende? Então é muito importante para formular, né, reforçar essa ideia da história como uma ciência que precisa ser estudada seriamente. Enquanto antropologia cultural foi incrível. Gente, essa disciplina, ela foi assim, em níveis que eu não sei explicar o quanto que ela foi incrível. Ela foi sensacional, porque a gente estuda muito da cultura, né? E entender a cultura como algo dinâmico, sobre processos de não aculturação, que não houve predominância de uma cultura sobre outra, e sobre costumes de um povo, e teóricos que estudaram sobre determinado povo. Então a gente viu Levi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, vimos o Malinowski, Franz Boas. Nossa, e são teóricos assim que as teorias são muito loucas, são meio queima alguns neurônios, para ser bem sincera. Mas, gente, são disciplinas. Essa disciplina especial foi assim um rebuliço na minha vida, porque a gente abordou sobre todas as temáticas que você pode imaginar. A gente abordou sobre migrações, sobre costumes de um povo mais ligado a festas culturais.
A gente abordou sobre evento e fato histórico, a relação sobre história e antropologia. É ali a área que eu me identifiquei muito, porque políticas indigenistas. Nossa, gente, foi uma disciplina assim de muito aprendizado e de muita loucura também na nossa cabeça. Eu fiquei muito perdida em algumas partes e muito instigada a aprender determinados assuntos. E a aula sobre políticas indígenas, indigenistas foi sensacional. Evolucionismo cultural. Nossa, gente, assim, sensacional essa disciplina. Se você não fez antropologia cultural ainda, faça. Faça curso de história só por antropologia cultural, brincadeira. Mas é sensacional, gente. É sensacional, porque eu sou mais ligada à sociedade e cultura. Então, temas de pesquisa, coisas do tipo, entende? Então, essa disciplina, assim, foi um bálsamo na minha vida. Foi perfeita, perfeita. Eu amei. E no início, logo que eu bati o olho no primeiro trabalho, que era para falar sobre um texto da Lilia Schwartz, que ela é muito conhecida, a relação entre antropologia e história, eu percebi ali que eu ia ter que estudar bastante, porque era uma disciplina que exige bastante de mim, enquanto teoria, enquanto seriedade nos estudos, e foi incrível, incrível, incrível. Eu amei, a gente estudou sobre questões raciais, questões de gênero, foi sensacional, gente, a disciplina foi incrível. E o professor, ele era muito fofo, então a gente ficava um tempão elaborando uma pergunta e ele ouvindo a gente, limpando o teclado dele, era sensacional. Então, psicologia da educação, gente, eu sou apaixonada pelo meu curso, eu vou chorar aqui porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Essa disciplina me formou enquanto educadora, enquanto ser humano. Hoje terminamos essa disciplina, hoje foi a última aula, né, a última atividade dessa disciplina. E eu costumo dizer que psicologia da educação me formou enquanto ser humano, porque eu aprendi o que eu não queria ser, sabe? Eu aprendi a como eu gostaria de ser na sala de aula. Eu vivenciei experiências assim de questionamentos enquanto educadora, enquanto aluna também, enquanto cidadã inserida em uma sociedade, né, a olhar criticamente os processos educacionais. E foi uma disciplina que como é que eu posso dizer, que me desafiou o tempo todo, porque eu amo a educação, eu amo o magistério, eu amo a docência, e chegar nessa disciplina e dar de cara com teóricos assim que falam sobre o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento do aluno e da criança. A gente estudou muito Freud. Freud, assim, você vai estudar muito Freud no seu curso de licenciatura, já tenho certeza disso. Freud, a gente foi para o Rogers com teoria humanista e Skinner, e tem o Freire também, o Paulo Freire, né? Ai, gente do céu, foi uma disciplina assim que eu me emocionei muitas vezes estudando. Eu me emocionei muitas vezes porque eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer, é isso aqui que eu quero ser, é essa professora que eu quero ser, ou é essa professora que eu não quero ser, não quero reproduzir isso em sala de aula. E ao mesmo tempo olhar com muita alegria para um futuro que a gente pode construir. E eu não estou querendo aqui romantizar, eu quero deixar logo claro isso, que as pessoas tendem a subestimar muito, né, estudantes novos, assim, calouros, e romantiza tudo. E não é isso, gente. A gente discutiu muito essa questão da romantização. Se a gente que tá ali na área educacional estudando para ser educador, a gente não vê esperança e motivo para lutar por um futuro melhor, quem que vai fazer isso? Então, se eu falo hoje que eu preciso lutar por uma educação melhor, de mais qualidade, de mais inclusão, e que eu posso fazer isso enquanto educadora, eu posso tentar fazer isso, se eu não fizer, quem que vai fazer? Quem que vai fazer? Os teus tios que não querem que tu faça pedagogia, licenciatura, eles não vão fazer isso. É você que tem que ter brilho nos olhos para fazer isso. E eu sei, gente, que são contextos difíceis. Eu só estudo, eu não trabalho, eu não preciso trabalhar. Então eu sei que eu tenho um tempo maior para dedicar a isso. Mas a gente precisa... Isso foi uma coisa que eu deixei muito claro para mim e para os meus amigos, né, em conversas. A gente precisa levar a educação a sério. Se a gente não leva, a gente não vai sair do buraco que a gente tá. A gente não vai conseguir mudar a gente enquanto ser humano, enquanto educador.
E educação muda vidas, educação mudou a minha vida. A história já mudou a minha vida de tantas formas que vocês não imaginam. Então, enquanto educadores, a gente precisa dar um olhar especial para isso, sabe? Enquanto historiadores, né? Enquanto estudantes de história, a gente precisa dar um olhar ter um olhar mais atento à área educacional, não só a pesquisa, tudo se completa. A gente viu isso em didática da história. Um professor, ele precisa ser um professor pesquisador. As duas coisas, elas precisam dar juntas. E psicologia me mostrou isso, que a esperança, sabe? Pode ser até uma questão utópica, mas eu não acredito que seja utópica. Mas a esperança, enquanto a gente estiver junto, a gente precisa estar junto na docência. Esse é o nosso mal também, querer fazer tudo separado, a gente precisa estar junto. Se a gente estiver junto, vai dar certo. A psicologia me mostrou isso e me mudou, me desconstruiu, me refez. E é sensacional. Eu amo a área da educação, eu amo estudar sobre isso, sobre o processo de ensino-aprendizagem. E é o meu lugar ali. Ali eu percebi que é o meu lugar. E vamos então, né, já passando desse primeiro período, para as matérias que eu adiantei. Falar primeiro de línguas indígenas, porque foi uma matéria que eu precisei trancar. Eu estou ainda no processo de autoescola e eu não aguento mais. Eu precisei trancar línguas indígenas por conta dessa disciplina, né? Por conta da autoescola, que às vezes eu precisava fazer aula prática e era no mesmo horário da minha aula. Então, era à tarde que eu fazia, né? De 2 às 4. E era no mesmo horário da autoescola. Então, não coincidiu. Eu fui até metade da disciplina, mais ou menos, tentando conciliar ali com aulas gravadas, assistindo uma vez, assistindo na outra. Só que não deu certo, mas era uma disciplina incrível, que trabalhou muito a questão histórica também, né? Questão antropológica. E foi sensacional, assim. Pega muito linguística, não tem como não pegar, né? Então, eu estudei ali alguns teóricos linguistas importantes. E bati cabeça muito com linguística também, mas foi muito bom. Foi uma disciplina que me mostrou muito também como que as línguas indígenas, essa visão, né, de só o Tupi-Guarani ser considerada uma língua indígena e universal. Então, ela dialogou muito com a disciplina de Amazônia que eu tive. Foi muito bom, foi sensacional. E tinha gente de tudo que era curso lá. Tinha psicologia, tinha um menino de enfermagem, de direito. Então conversou muito com aquilo que eu estava estudando e foi incrível, incrível mesmo. Eu não consegui terminar, infelizmente, mas foi sensacional a disciplina. Agora chega o meu coração até palpita. Agora vamos falar das matérias de Amazônia. Vou falar primeiro de Amazônia 1, que eu peguei no curso noturno, né? Amazônia 1 era uma disciplina que eu ia ter no meu segundo período, mas eu quis adiantar porque eu amo a Amazônia e só consolidei o que eu já sabia. Eu fiz a disciplina com o professor Almir Diniz, que é um importante historiador na história regional, né? Ele tem um livro chamado Índios Cristãos, Poder, Religião e Magia na Amazônia Colonial. Eu acho que é assim o nome. E foi incrível, foi outra vibe, porque foi a única disciplina que eu tive com o povo da noite. Então era uma disciplina da antiga grade, que eram 5 anos de história. Era uma galera mais velha, então os diálogos eram diferentes, o convívio era diferente. Lembrando, né, fiz tudo EAD. Mas a troca de saberes e a relação da disciplina era diferente. Mas foi sensacional, foi incrível também, eu amei a disciplina. E a gente pega mais ou menos ali... Amazônia 1, a gente pega de arqueologia amazônica, então os primeiros estudos arqueológicos da Amazônia, passa por Amazônia colonial e vai até mais ou menos a Carta Régia ali com a rainha Dona Maria I, né? Passa pelo Diretório Pombalino e chega até ali a Carta Régia e o Corpo de Trabalhadores. Foi uma disciplina incrível, eu amei. Eu só fiquei muito cansada porque era dia de quarta-feira. E dia de quarta-feira de manhã eu tinha antropologia. Então eu tinha de manhã e à noite aula, era bem cansativo. Mas foi sensacional. O professor, ele é incrível, a didática dele era perfeita. Ele conseguia fazer uma relação com o que estava acontecendo em Lisboa, ao mesmo tempo que estava acontecendo no Brasil como um todo, o que estava acontecendo ali na colônia, que era a Amazônia, e era sensacional. Os textos são sensacionais, são muito didáticos. Os textos do professor Almir, inclusive, são perfeitos. Eu preciso fazer um vídeo de textos de Amazônia. Eram incríveis, assim, os que eu tive contato.
E eu amei a disciplina, eu amei, e não é segredo pra ninguém que eu amo a Amazônia, então, chovendo molhado, é assim que se fala o ditado? É eu falar o que vocês já sabem, né? Eu amo a Amazônia e é de fato a área que eu preciso, que eu quero, né? E que eu pretendo estudar posteriormente. Agora, falando da minha última disciplina, mas não menos importante, Amazônia 2, que eu tive com a turma do terceiro período. E que foi a turma que entrou um ano antes da minha turma, né? Eles entraram em 2019 e eu entrei em 2020, foi isso. Eu fazia essa disciplina pela manhã, na segunda de manhã, que eu não tinha aula. Então, gente, foi uma disciplina assim muito louca, porque o professor fez um recorte ligado ao trabalho. Então, ele pegou desde cabanagem e foi até mais ou menos ali o trabalho urbano na Amazônia com a Belle Époque, por aí, entendeu? Então, foi sobre revoltas e corpo de trabalhadores também com a Cláudia Maria Fuller. A gente estudou sobre Belle Époque, mas sempre fazendo um recorte para o trabalho, a instituição do trabalho em suas diferentes perspectivas. Foi uma disciplina diferente, a temática é diferente de Amazônia 1, né? De Amazônia 1 foi mais conteúdo, eu diria assim. E a Amazônia 2 foi mais de uma temática específica. Então a gente não teve um assunto específico, uma cronologia específica. Não é cronologia que eu quero dizer. A gente passou por cabanagem, corpos de trabalhadores, aí depois a gente falou sobre perspectiva indígena, dos brindes da colonização, então volta para a colonização. Foi meio misturado assim, mas sempre com recorte em trabalho, né? A instituição do trabalho na Amazônia. Foi uma disciplina incrível porque os debates eles eram incríveis. Eu fiz essas disciplinas adiantadas com 2, 3 amigos. Então a gente sempre discutia, cara, é sensacional esses debates do professor. E a gente sempre tinha muita liberdade em comentar, então a gente sempre ficava muito livre. Por mais que não fosse o meu período, né? Os debates eles eram sensacionais, porque eu adoro a Amazônia, sempre gostei de Amazônia. Já tinha, né, um mínimo contato ali com a história da Amazônia. E eu amei a disciplina, gente. As disciplinas de Amazônia, Amazônia 1 e 2, foram as melhores pra mim, porque é a minha área, né? Não tem nem como negar isso. E foram incríveis. A gente fez 3 fichamentos. A gente tinha aula uma semana sim, outra não. Então é que a gente não tinha aula, tinha fichamento pra entregar. E 3 fichamentos. A disciplina de Amazônia 2 foi dividida no meio, assim. Na primeira parte da disciplina, a gente tinha 3 fichamentos para entregar e uma prova. Na segunda parte, da mesma forma, 3 fichamentos e uma prova. Então, foi basicamente isso, foi tranquilo. Eu acho que foi a disciplina que eu mais tive tranquilidade, né, durante todo o período. E foi sensacional. Eu amei a disciplina, eu amei a didática do professor. A Amazônia 1 também, de todas. Eu acho que a que eu tive mais dificuldade foi didática. Porque a gente tinha 2 fichamentos para entregar toda semana. E às vezes eu ficava meio desnorteada ali, que às vezes coincidia com semana de prova, apresentação e mais fichamento para entregar. Então, de um modo geral, foi tranquilo. E a que eu mais tive dificuldade foi didática, realmente. As matrículas para o segundo período vão começar a partir da semana que vem, daqui a uma semana. E pretendo fazer um vídeo também do segundo período, para falar como é que foram as disciplinas. Mas eu já adiantei uma, né? Eu tinha Amazônia 1 no segundo período e já não vou precisar fazer. Então tenho 3 disciplinas aí novamente, que vai ser História das Áfricas, História Antiga Ocidental, Senhor me ajuda, e História Indígena e do Indigenismo, já tocando ali no meu coração de Amazônia também, e vai ser sensacional. Eu tenho certeza que vai ser sensacional. Mas, no mais é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Ficou longo? Ficou, porque afinal eu fiz 6 disciplinas, né? Tinha que falar de cada uma aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E quem quer fazer história e precisava de um incentivo, faça. História é sensacional. É muito do que você espera, assim. Mas é muito mais do que isso. Você espera uma coisa e você fica muito satisfeito com essa coisa. Eu tinha muita expectativa sobre as disciplinas de Amazônia e foram todas supridas, todas alcançadas e foram para além do que eu esperava, sabe? O tanto que mexeu comigo enquanto estudante, enquanto educadora, e o tanto que cada disciplina contribuiu para a professora que eu estou me tornando é incrível, assim. Eu espero que você siga os seus sonhos se você quiser cursar História. Eu posso dizer assim, do primeiro período já, que é um curso lindo. E
que vai te mudar. Vai mudar a sua vida enquanto historiadora, enquanto professora, mas enquanto ser humano também. Você não vai ser o mesmo depois que entrar em história, pode ter certeza. Talvez isso seja um consolo, talvez isso seja um medo pra você, mas vai mudar muita coisa. Você vai se questionar o tempo todo, mas é sensacional. Porque é nos questionando que a gente muda coisas, que a gente modifica, que a gente acrescenta coisas. É incrível e estou ansiosa para o segundo período, não vejo a hora. E quem sabe, né, um modelo híbrido aí, porque a vacinação está avançando, graças a Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desejem sorte para o próximo período. E é isso. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.